na verdade, estamos fazendo a primeira vez, né, doutora Cecília? Essa transmissão, muita gente está em dúvida sobre o assunto e convidamos a doutora Cecília Peixoto para tirar algumas dúvidas aqui sobre assertividade. Sim. Né? Boa noite, doutora Cecília. Obrigada por estarmos conosco. Né? Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos, né, a mais esse conhecimento aí, tirar dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto, né, quero falar para vocês, para quem não me conhece, eu sou Cecília Peixoto, psicóloga clínica, e eu trabalho com esse termo da assertividade, né, desde 1997, na época mesmo da faculdade, onde eu comecei a minha formação em psicologia clínica, e ao estudar a ansiedade, eu caí de paraquedas nesse termo, assertividade, não assertividade, e comecei a estudar, estudos de caso em relação a isso, e venho ao longo desses anos estudando, e agora eu publiquei, né, junto com a Poliana aí, nós publicamos no jornal mês passado o artigo Assertividade, e o último que saiu, a última edição, falando sobre o não assertivo, que é muito confundido com a pessoa que tem fobia social. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês disso. Uhum. Exatamente. E nas edições que ela escreveu, foi essa edição aqui do mês passado, né, que temos na capa Fábrica Social de Jardim Botânico, é na página de saúde. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho a coluna, assertividade. E também nessa nova edição, que temos a matéria principal, o São Sebastião Leiteiro, né? E ela fala um pouquinho também sobre o comportamento não acessível e a fobia social, foi o que ela acabou de comentar. Então, doutora, acho que podemos começar, né? Já tem desde 2008 que você atua na região São Sebastião, nas regiões. Sim. E vamos falar um pouquinho o que é assertividade, para as pessoas que não sabem o que é assertividade. Então, Poliana, a assertividade, apesar que assertividade com 2 S's, né? Na verdade, eu costumo dizer assim, é o acerto, né? É o acerto no alvo. Ou seja, é você dizer às pessoas o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, né? Com essa maneira assertiva. Esse termo assertividade, ele foi criado pela primeira vez na década de 40, né, por Salter, e aí veio em 1958, teve o Volpe, e aí, enfim, esse termo foi dado, mas assim, no início eles falavam que a assertividade é dizer tudo o que eu quero, tudo que eu penso e tudo que eu sinto. E essa confusão gerou muita agressão nos comportamentos sociais. Então, assim, inicialmente, a assertividade ela foi estudada nessa área do comportamento e hoje ela se estende às demais áreas. Mas o tema assertividade, ele deu uma parada nos estudos, né, na década de 60 e só retomou em 70 devido a essa confusão com o termo agressividade, entende? E aí eles estudaram isso e falaram, é dizer o que sente e pensa, mas pensando no outro, que é a questão da empatia, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa diz assim, não fale assim comigo, eu não gosto que você fale assim comigo. Ela está dizendo uma coisa que ela quer, que ela pensa, né? Mas a voz dela, o tom de voz está agressivo, a forma como ela está falando não é uma forma assertiva, né? É mais para o lado agressivo. Então, o que a pessoa tem que dizer para ser conceituado um comportamento, uma comunicação assertiva? Ela diz para o outro, pensando no outro, dizendo, não grite comigo, você pode dizer mais baixo, né? Vamos falar mais baixo. E o não assertivo, por exemplo, ele simplesmente não fala nada. Ele fica em silêncio porque
que o outro vai dizer sobre ele, do que o outro vai pensar dele, por uma inibição social, de que ele não gosta de assertivo, ele não gosta de errar, ele não aceita erro. Está cortando um pouco, Cecília. Parece que está cortando um pouco a chamada. As pessoas estão escutando direito, porque parece que está cortando. Você está vendo que está cortando isso daí? Estão ouvindo, gente? Vocês estão escutando, gente? A Cecília, dá para escutar normalmente? Sim. Pode continuar, doutora. Então assim, quando eu iniciei esses estudos, que foram em 1997, não existia assim a internet, esse monte de e-books, né? Então era livro, para estudar tinha que ser através dos livros mesmo. E aí, na época, o livro que baseei o meu estudo, a minha monografia, foi do livro do Albert Amos, de 1978. Né? Ele foi traduzido, inclusive, deixa eu até olhar aqui com o nome, que eu esqueci o nome, pela Jane Maria Correia. O livro chama Comportamento Assertivo, um guia de autoexpressão, né, do Robert E. Amos. E a tradução foi pela Jane Maria Correia. Então, é o único livro que eu tive para basear os meus estudos. Logicamente que eu tive uma supervisora 100%, que me indicavam assim, os estudos da psicologia cognitiva comportamental, que é a abordagem da minha formação, que eu atendo no consultório. E a minha monografia, o tema dela, na verdade, é a não assertividade como variável comum em 2 casos atendidos. Então, 2 pessoas, uma tinha fobia social, né, diagnosticada pelo psiquiatra, Cecília, e a outra... Cecília, as pessoas estão falando que está sem som. Cleia, você está escutando nós? Que a Cleia Paiva está falando que está sem som. Será que você tem que falar um pouquinho mais alto? Você está escutando agora, Cleia? A Luciana também falou que o som da doutora está ruim. Não está escutando direito, sim. Vê se você consegue falar um pouquinho mais alto. Tá, deixa eu chegar mais perto aqui. A Jadé disse que está ótimo para ela. Mas tá ok, ótimo. vamos continuar. Vamos tentar melhorar, gente. Tá, então assim, eu vou repetir um pouquinho do termo assertividade, né? Então, assertividade é dizer, como eu falei inicialmente, é dizer tudo o que a pessoa sente, mas sempre olhando para aquela forma empática para o outro, né? Isso é um comportamento de uma comunicação, digamos, não violenta. E esse estudo começou com 2 características comparativas do fóbico com o não assertivo, que as características dos 2 são bem parecidas. Então, assim, os dados comparativos que eu fiz, geralmente os 2 têm inibição social, os 2 têm muita timidez, têm medo de expor os seus sentimentos, por medo do que os outros vão falar dele. Então, ele não fala. Com medo do que o outro vai pensar sobre ele, ele não fala. Por medo de ser taxado socialmente, também não. Por medo de perder um amor, por perder uma amizade, ele não diz não. Então, ele não diz não para o outro e diz não para ele próprio, porque ele acha que sempre vai ser punido pelas pessoas se ele mostrar o que ele pensa e sente. Esse é o não assertivo. Já existem 2 tipos de não assertivo. O assertivo situacional, que é aquele de situações. Em algumas situações eu não sou assertiva, em outras eu já sou. E existe o não assertivo generalizado, que é aquele que realmente ele não consegue expor os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações, porque ele teme o pior. Ele sempre teme o pior, certo? Já o assertivo, não tem como a pessoa ser 100% assertiva. Em uma hora ou outra ela vai ter algum comportamento no momento de não assertividade. Mas por isso que eu digo que a assertividade, ela tem que ter um treinamento. Por isso que existe na comportamental cognitiva
no consultório, né, o treinamento de habilidades sociais e o treinamento assertivo, entendeu? A Fernanda está perguntando que, então, o assertivo significa que é o inseguro, né? A pessoa insegura. Não assertivo Não é o inseguro. assertivo. Não O assertivo, não exatamente. assertivo é o inseguro, é o ansioso em excesso, porque assim, às vezes ele não fala alguma coisa porque ele se sente muito inseguro, né? Eu vi um texto que diz assim, o não assertivo, ele responde quando a oportunidade já passou. Então já passou, ele não responde, entendeu? Então ele perde muitas Aquele que demora a oportunidades. processar os pensamentos, as oportunidades, né? Sim, porque ele tem aquela excessiva preocupação com o outro, mas não no sentido da empatia, e sim porque ele sempre fica achando que o outro vai pensar mal dele, vai falar alguma coisa ruim dele, que ele não vai ser aceito socialmente. Então, geralmente, o não assertivo, ele chega numa roda de amigos, ele não consegue se comunicar, ele não consegue enturmar, né, digamos. Por isso que ele tem muito aquela questão da inibição social. Ele não se coloca, né? Sim. Nos estudos do Albert Amos, por exemplo, ele fala que a gente já começa a ser não assertivo na escola, em casa, quando a mãe fica, não faz isso, não faz aquilo, na escola, quando ele... Sim, sim. Ele cita isso no livro dele, é bem interessante. Diferente do assertivo, né? Inclusive, o assertivo é uma forma de ter muita confiança. E essa questão de ter muita confiança pode acarretar alguma coisa, tipo uma síndrome de ansiedade, no caso? Com certeza, porque no caso, tudo em excesso é prejudicial. Então, assim, se eu sou positiva demais, vai me gerar muita ansiedade, se eu sou negativa demais também. Por isso que tem que ter sempre, assim, uma medida, né? Para cada peso, uma medida. Entende? Sim. Para as pessoas que estão assistindo a nossa live, vamos deixar disponível o número do WhatsApp para quem quiser fazer perguntas. Recebemos algumas perguntas aqui que vamos ler daqui a pouco. E quem quiser mandar perguntas, pode colocar no campo aí, ou pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 84680126. A Superchange Nanda, Fernanda, ela escreveu assim. Calma aí. Calma aí, gente, que o WhatsApp é um pouco difícil. Poderíamos inferir, então, que muitos homens não assertivos recorrem ao álcool para socializar com mais autoconfiança, especialmente nas paqueras. E os homens, na verdade, eles entram no álcool, é certo? Não sei se você interpretei direito, para ter mais autoconfiança, especialmente nas paqueras. Sim, porque isso, na verdade, é uma questão para diminuir a ansiedade. Sabe aquela coisa assim, tá ansioso, o álcool diminui a ansiedade. Tá tímido, aí por causa do álcool, ele acredita que ele fica menos inibido, ele fica mais sociável quando ele tá ali com a bebida, por exemplo, na concepção dele. É uma forma dele controlar a ansiedade, ele acredita que ele controla a ansiedade com a bebida. Mas assim, eu como psicóloga, né, nós psicólogos acreditamos que a forma como ele poderia controlar de uma forma melhor seria fazendo um tratamento psicoterápico, porque ele pode ser verdadeiro com ele, com o outro, sem essa bebida. É lógico, sim, que a bebida é uma coisa, assim, socialmente, para você beber, assim, como diz, socialmente, né, o próprio nome já está dizendo, é super legal. Agora, por exemplo, a partir do momento que ela começa a me controlar, sim, ela está me controlando. Eu só sou social se eu estou bebendo. Então, se faltar bebida, por exemplo, ele não vai ser social. Então, a melhor forma é ele ser social e beber socialmente, digamos assim. Não é a bebida que tem que controlar o comportamento dele, né? Na psicologia, a gente fala que somos nós que devemos controlar. Entende? Sim. Chegou umas mensagens aqui para nós e eu vou ler para você, tá bom? Aí você vê qual o ponto de vista como psicóloga.
pelo WhatsApp, tá, gente? Olá, Poliana Costa, Cecília Peixoto. Tenho 26 anos, mas aos 5 comecei a perceber um sério problema de relacionamento interpessoal. Dificuldade de me posicionar diante das pessoas. Sinto que sempre me coloco em lugares de submissão. As pessoas sempre se sobrepõem sobre mim de forma agressiva. Sempre sou alvo fácil de deboche e brincadeiras que me constrangem. Isso sempre diante de muitas pessoas. Sinto como se fosse um complô contra mim. Eu já pedi demissões de 2 empregos por conta disso. Quando isso acontece, sempre procuro me isolar. Isso acontece também no meio dos meus parentes, tias e primos. Já fiz algumas sessões de terapia, mas isso nunca acaba. Me ajudem, não aguento mais. Então, nesse caso, é uma pessoa não assertiva, né? Que está nos escrevendo. Boa noite, professora. As iniciais da PM. Sim, eu digo que, assim, neste contexto, esse depoimento que ela está falando, por isso que ela está falando, eu vou fazer uma análise em cima disso, né? Então, assim, esse contexto é de não assertividade, porque ela não sabe se colocar, e aí a gente deveria ter mais informações, né? No caso, assim, por que ela tem esses sentimentos? E aí eu sugiro que ela busque livros, conhecimento da inteligência emocional, porque a inteligência emocional vai fazer com que ela compreenda esses comportamentos dela, além, claro, de uma psicoterapia, porque quando ela fala o não assertivo tem exatamente esses comportamentos que ela está colocando aí no depoimento, né? Ela tem medo de se colocar, não sai do lugar, tudo isso que ela está dizendo pode ser de uma ansiedade que ela não soube controlar. Então, a partir de uma análise comportamental, ela pode conseguir descobrir aonde que está o ponto que está levando ela a ter esse comportamento não assertivo. Sim. Tem outra pergunta aqui. Boa noite, meninas. Sempre que recebo uma crítica, me sinto muito afetado e também me desmotiva. Falo tanto de críticas no trabalho como na vida pessoal. Como lidar com isso? É difícil essa questão de crítica, né? Ainda mais no trabalho, acho que realmente desmotiva muito a pessoa. E essa pessoa não está sabendo lidar com isso. Como é que a gente pode, como psicólogo, você, né, resolver esse tipo de problema? Obrigada aí pelas pessoas que estão enviando mensagens para nós. Então, essa questão da crítica, né? 2 pontos. Por exemplo, se ela estivesse aqui na minha frente agora, no consultório, eu ia dizer para ela assim, você está tendo críticas na sua vida profissional e no seu meio, da família, como eu vou olhar isso? O que está levando você a ter essas críticas? Qual o comportamento que está sendo criticado? O que está sendo levado para ser criticado? Entende? Então, digamos assim, que ela está sendo criticada porque ela se expõe muito em casa e no trabalho. Então, ela tem que ver. Eu não acho que eu me exponho muito. Então, ela tem que olhar para ela. Né? Sim, porque assim, ela também não colocou aí, né? Não está aí, né, Polly? Ela não está colocando que críticas que ela recebe. Então, eu tinha que ter isso para saber, porque assim, como lidar com essas críticas? Eu costumo dizer o seguinte, que crítica você tem que sempre olhar para dentro de você. Né? Por que as pessoas me criticam? Por que na minha casa, na minha família, no meu trabalho, as pessoas só ficam me criticando? Então, quando ela fizer esse olhar, né, para dentro dela, ela vai perceber o que pode. Isso, ela pode perceber o que está acontecendo aí, porque eu vejo crítica sempre como uma coisa muito positiva. Às vezes, até quando a pessoa te faz uma crítica para te derrubar, por exemplo, pode ser positiva, porque você pode olhar por que será que aquela pessoa está dizendo aquilo para você. Então, você sempre tem que fazer essa pergunta. Por que você
me critica? Por que que ela está me criticando? Por que que fulano está me criticando? Por que todos me criticam? Quando você olha para isso, você vai perceber que existe algum comportamento que precisa ser pontuado, que precisa ser analisado. E quem vai fazer essa análise é você, primeiramente se perguntando, né? Onde que eu estou? Qual o comportamento que eu estou fazendo que está levando a pessoa a me criticar? E aí, assim, uma boa sugestão seria ela procurar um atendimento psicoterápico, para a gente fazer uma análise comportamental dos pensamentos, dos sentimentos, das ações dela, no dia a dia, na rotina dela, para que a gente possa levantar, né, essas hipóteses e trabalharmos essas questões para ajudá-la a lidar com essas questões da crítica. Porque eu acredito que crítica são fatos que nos fazem crescer. Às vezes, por mais que uma pessoa faça uma crítica que nós conceituamos como uma crítica negativa, ela deve ter algum fundo de verdade pela pessoa estar escolhendo fazer aquela crítica. Então, é muito bom que a gente olhe, né? Mais uma vez eu vou falar, olhe para dentro de você. Você vai encontrar o motivo disso. E aí, quando você encontrar esse motivo, às vezes ele vai levá-la a um consultório, né? De um psicólogo, de um coach, ou mesmo de um psiquiatra, né? Assim, de uma pessoa para te ajudar. Nesse momento, principalmente, alguma coisa vai levar você a buscar esse autoconhecimento, olhar para você. Todas as vezes que a gente tem algum problema, alguma situação difícil, a gente encontra sempre a resposta dentro da gente, para depois a gente buscar uma resposta no outro. Então, a crítica não é tão ruim assim, né? Bom a gente ter críticas também, tanto na vida pessoal como na profissional, que isso eu creio que vai elevar um pouquinho, mas até, nossa, vamos dizer que é autoestima, né? Então, já vamos para outra pergunta aqui também. Boa noite, Cecília. Quero aprender a tomar decisões mais concretas, por isso peço a opinião de você quanto a isso. Ela é um pouco indecisa, a questão de decisões. Isso é ser um não assertivo? Assim, o indeciso é visto como não assertivo, mas eu não posso dizer que ela seja não assertiva. Mas o que eu estava falando agora anteriormente, né, já serve um pouco para ela nessa questão, né, dela olhar para dentro dela, por que ela tem tanta indecisão? Por que ela não consegue tomar decisões? Se isso é uma coisa que ela vem trazendo desde o passado, ou se são fatos que vêm agora do dia a dia, por situações que ela está passando, que a faz ser assim, entende? Então, a gente tem que sempre olhar, é igual eu vou repetir agora, porque é uma coisa muito importante, a busca do autoconhecimento. Procure se conhecer melhor, conhecer suas limitações, mas não conhecer suas limitações para parar nela. Não, eu sou limitada, eu sou assim, então eu vou ficar assim. Não, muito pelo contrário, conhecer suas limitações para poder, como que eu digo, crescer, potencializar, para você se... quando você se conhece, você se potencializa, você potencializa as suas qualidades. E aí você fica mais presa às suas qualidades do que aos seus defeitos. Entende? Porque quando eu sei que eu posso ir até aqui, eu falo, não, mas eu posso ir até ali também. Então, assim, eu vou procurando estratégias de ser uma pessoa melhor. E isso a gente faz através de leituras, né? A internet está cheia de conteúdos, de autoconhecimento. Então, quanto você mais buscar conhecer você melhor, mais assertiva você vai ser e mais decisões concretas você vai conseguir. Entende? Sim. Vamos para a próxima pergunta. Temos mais uma pergunta, gente. Fique à vontade para mandar perguntas para nós. Essa aqui é um pouco grande. Boa noite, Cecília e Poliana. Poliana, tenho uma extrema dificuldade em raciocinar, pensar de uma forma geral. Isso está afetando várias áreas da minha vida. Na área social, não tenho assunto para conversar com pessoas. Frequentemente, tenho brancos, dificuldade de recuperar palavras, lembrar de situações que aconteceram.
reagir a algo que a pessoa me fala, me expressar. Muitas vezes, para não deixar o silêncio tomar conta da conversa, acabo falando qualquer coisa que me vem à cabeça, o que acaba tornando a conversa muito superficial e por vezes estranha. Esse problema afeta inclusive a relação com a minha família. Nem com eles consigo ter uma boa comunicação, que é o que você estava falando, né? Além da dificuldade social, que de longe é o que mais me incomoda, também tenho dificuldades no meu trabalho, em focar, raciocinar, pensar de forma lógica. Isso dificulta a busca de soluções para o desafio profissional diário. Não consigo também me organizar direito, colocar metas, pensar em soluções para os meus problemas. A leitura e o aprendizado também estão comprometidos, devido à falta de foco e dificuldade de reter informações. Essas dificuldades de raciocínio não se limitam somente ao mundo externo, mas muitas vezes imaginando cenas sobre situações que possivelmente aconteceriam como um conto. Continuo com a mesma dificuldade. Já pensei em várias hipóteses: ansiedade social e generalizada, depressão, baixa autoestima, alguma doença neurológica, etc. Fiz tomografia 5 anos atrás, nada foi apresentado. Informações que posso compartilhar sobre mim. Tenho depressão de longa data, mais de 10 anos. Ansiedade, baixa autoestima, cobrança exagerada sobre mim mesma, medo de julgamentos alheios. Minha vida está sendo fortemente afetada por essas dificuldades para raciocinar. Peço desculpas se não conseguir ser objetivo nesse texto, pois esse também é um dos problemas decorrentes da minha dificuldade de raciocinar. Bom, ela é também uma não assertiva, ela teve um raciocínio bom, eu gostei do texto dela aqui, ela está se explicando direito, né? E nessa questão de falta de foco, de raciocínio, de demorar de pensar nas coisas, isso é um não acessível, né? O que a pessoa pode fazer para melhorar nessa situação, doutora? Olha, esse depoimento dessa pessoa, eu quero dar o parabéns, porque, na verdade, olha só, ela deu um depoimento imenso, ela soube falar o que está dentro dela. Sim, né? ela se expressou bem, né? Sim, ela se expressou, ela falou o que ela sente, o que ela pensa, como ela se comporta. Então, agora, ela só precisa de um treino para ela conseguir realmente expressar isso sem ser na escrita. Né? Ela pode conseguir expressar isso através da fala também, falando das suas qualidades, exaltando as suas qualidades, né? Então, assim, mais uma vez eu vou repetir, para que ela procure, né, uma ajuda, porque eu vejo muito aí uma questão da autoestima, que o não assertivo ele não tem autoestima, ele tem muita inibição social, né? Ele não se acha capaz, ele não consegue fazer as coisas por se julgar incapaz. E às vezes ninguém falou isso para ele, ou às vezes é a única coisa que ele ouviu. E aí ele acredita que ele é incapaz, porque... E aí o que acontece? Esse excesso de cobrança que ele faz, no caso dela, né? É ela, né, Poliana? É mulher? Sim. Então, essa cobrança que ela faz dela própria gerou um quadro de ansiedade muito grande, tanto que ela coloca que não sabe se é uma ansiedade generalizada, ela coloca como ansiedade, porque a assertividade, o não assertivo, ele está dentro desses quadros de humor, né? É como a gente falar da bipolaridade, que é um termo que é muito usado hoje, é bipolar, tipo assim, a pessoa, ora ela está muito alegre, faz tudo, ora ela está muito triste, não faz nada, né? Apatia. Então, assim, no caso, quando ela coloca tudo isso, assim, que ela tem esse quadro de ansiedade, que ela tem depressão, quando ela fala nesses aspectos, eu vejo assim, a adrenalina que ela gasta para ficar num ambiente social, tem muita coisa aí, assim, para ser analisada. Entende? Ela também falou que tem 10 anos que ela está com depressão, né? Ela sofre de ansiedade, baixa autoestima, então ela se cobra bastante, Sim. né? Porque, assim, o que acontece? A pessoa, quando ela tem, assim, há 10 anos, digamos, vivendo uma situação de muita ansiedade, acaba acarretando uma exaustão mental, e essa exaustão mental acarreta esse sentimento de tristeza profunda,
que às vezes leva esse nome depressão, entende? Por isso que, mais uma vez, a gente tem que tentar fazer essa conexão com autoconhecimento. Quem eu sou de verdade, né? Olhar, por que eu não consigo me enfrentar? Por que eu não consigo falar para as pessoas o que realmente eu sou? Por que eu aceito viver nesse mundo, nesse momento? Isso me reporta aqui agora à mente uma pessoa na igreja uma vez dizendo assim, nós temos mania de guardar um pecadinho. E eu costumo dizer no consultório, né? Nós temos mania de guardar os traumazinhos, né? A gente pega aqueles traumas e fica guardando, porque é cômodo. A gente não quer sair da zona de conforto, porque parece que a pessoa tem um conforto de viver naquela situação. E aí, quando ela percebe que ela pode sair daquilo ali, ela voa, né? Ela se torna um pássaro gigantesco, ela começa a voar, porque ela começa a perceber que ela pode, que ela é capaz. Entende? Então, assim, eu convido, né, essa pessoa para ela fazer esse olhar carinhoso, sabe, assim, carinhoso, amoroso com ela. Ela pode conseguir resgatar dentro dela todo o ser maravilhoso que ela é. Começar a resgatar a gratidão pelas coisas que ela conquista, porque a partir desse treinamento, né, de ser grata pelas coisas, de acreditar que ela tem uma vida e que ela pode ter uma vida abundante, buscando esse autoconhecimento, buscando essa inteligência emocional. Ela pode ter isso. São coisas que deve, dentro dela, estar adormecidas. Então, ela precisa acordar esse gigante, né, que está dentro dela. Então, eu convido você, ela não fala o nome? Não, né, Poliana? Porque eu queria até falar o nome dela, eu queria falar o nome dela. Ela não fala o nome? LV. LV, eu te convido a resgatar dentro de você essa grande mulher que você é. Se torne uma mulher assertiva, entendeu? Que você vai ver, assim, vai olhar para trás e vai pensar o tanto que você é vitoriosa. Você pode ser. Não escute ninguém, escute você, o seu coração, que você vai ver a grande mulher que você é. Entende? Será que tem algum exercício que ela pode praticar diariamente? Tem o Ho'oponopono também, né? Que muitas pessoas praticam. Sim. Olha, o Mindfulness, o Ho'oponopono. Tem técnicas de meditação que ela pode escolher uma mais apropriada para ela. Eu costumo falar muito assim no consultório, eu falo, gente, qual que eu posso fazer? Aí eu costumo dizer, técnica de respiração. É uma assim que é no geral, porque quando nós somos bebês, nós respiramos tão bonito, né? A gente vê assim, o estômago do bebezinho sobe, desce bem lentamente. Então, assim, comece com as técnicas da respiração, faça uma respiração abdominal, inspira lentamente, procure prestar atenção como você está respirando. E aí, a partir disso, procure umas técnicas de meditação, se você gosta de uma meditação guiada ou não, se você gosta de escutar uma música suave, se você gosta de ouvir um instrumento, mexer com uma planta, cozinhar, isso tudo assim para resgatar o que você gosta. É uma coisa que faz também você treinar, olhar para você. É fazendo coisas que você gosta, que você tem prazer. Eu tenho prazer ajudando uma pessoa, então eu vou procurar uma pessoa para eu ajudar hoje. Eu tenho prazer escutando um rock, eu vou ouvir um rock. Eu vou tirar um momento para mim. Isso é uma técnica para você aprender a potencializar a pessoa que você é. Sim. Essa questão do não assertivo, tivemos bastante relatos aqui, né? E a questão da assertividade também, que é aquela pessoa que toma frente, que toma rápidas decisões. E isso também, por um lado, tem a qualidade, o seu lado a qualidade no assertivo, mas também tem o seu lado
negativo, doutora? Ser sempre assertivo? Porque, assim, às vezes a gente, com tanto, toma tantas atitudes e, às vezes, a gente fica até um pouco frustrado, não? Com essa questão de ser sempre assertivo? É como eu falei anteriormente, ninguém é 100% assertivo. Né? A assertividade ela é um treino de habilidades que a gente vai sempre treinar, até mesmo porque é uma comunicação, onde existe um receptor, né, e um emissor de uma mensagem. E aí nem sempre esse receptor ou esse emissor estão falando ou respondendo assertivamente. Então, às vezes, a pessoa ela vai até ter um ato agressivo ao invés de um ato assertivo. Ou vai ter um ato não assertivo. Igual, às vezes uma pessoa começa a abrir uma discussão com você e aí você tenta manter a assertividade com aquela pessoa e você não consegue, porque ela está naquele momento com respostas ou mesmo com emissões agressivas. E aí você, às vezes, acaba não conseguindo manter a assertividade. Mas no livro, né, na minha monografia da não assertividade, eu falo um relato lá do Albert Einstein que ele diz é muito importante você continuar essa situação quando chega no patamar da agressividade, você tentar respirar e continuar sendo assertivo mesmo com uma pessoa agressiva na sua frente. Mas que nós sabemos que nós somos seres humanos, né? Então a gente não tem nada 100%. Você pode ver que não existe 100% em nada. Ninguém é perfeito, entende? né? Ninguém é Não existe. Por exemplo, o médico vai fazer um parto, ele diz, olha, 99% de chance, porque tem 1%. Então, assim, eu tomo um anticoncepcional, eu não tenho 100% de não engravidar, eu tenho 99%, porque eu posso ter 1% de chance. Entende? Então, assim, é um treinamento constante que a gente está sempre treinando, revendo os nossos valores, as nossas crenças, para a gente conseguir ter atos mais assertivos, comportamentos mais assertivos, comunicação assertiva. Então, isso é um treino diário, é uma rotina, entende? Uhum. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. A ansiedade, ela está mais ligada à assertividade ou não assertiva? A ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade, ela está mais ligada a não assertivo. Mas o assertivo também tem muita ansiedade. Porque, assim, como ele é muito assertivo, ele acaba gerando ansiedade. Mas, assim, se a gente fosse fazer um dado comparativo, eu presencio mais assertividade em alto grau em pessoas não assertivas. Porque elas gastam muita energia para segurar aquilo que ela queria falar e não consegue. Por exemplo, existem pessoas que, para preencher um cheque, ela não consegue preencher um cheque na frente de outra pessoa. Ela fica com vergonha de assinar um documento na frente de outra pessoa. Vai na faculdade, por exemplo, já vi muitos casos no consultório da pessoa estar na faculdade e precisa falar lá na frente, precisa fazer um seminário, dar uma aula, que o professor ele exige isso. Aí o que a pessoa faz? Ela diz que chega na frente, dá um pânico, ela não consegue falar, não lembra de nada. Então, assim, não adianta que ela não vai conseguir, porque ela tem aquela coisa assim de olhar para fora. Então ela pensa, o outro vai rir de mim, porque eu vou falar besteira, porque eu vou falar coisa errada. E ele está sempre pensando naquilo que ainda vai acontecer. Então, o que é a ansiedade, né? É um pé no futuro, numa coisa que não aconteceu ainda, mas que ela pensa e sente a coisa como se a coisa estivesse acontecendo naquele momento. Então, ela se perde e gera muita ansiedade, gera muita adrenalina. E aí ela acaba não conseguindo... Uma síndrome, né? Fica parecendo Sim. como se fosse uma síndrome de ansiedade. Eu não sei se pode comparar a síndrome de ansiedade com a síndrome de pânico, não, né? Uma coisa não tem nada a ver assim, com... a ansiedade, por exemplo, a ansiedade, ela tem, a gente chama de transtorno de humor. Aí entra, dentro do transtorno de humor, entra a questão das ansiedades generalizada, fobia social, entra todas essas questões que as pessoas sempre trazem quando a gente fala em ansiedade. O crise de pânico,
Falou de ansiedade não controlada, a pessoa acaba tendo crise de pânico. Não quer dizer que a pessoa tenha um pânico, mas ela teve uma crise de pânico naquela situação ali que ela não soube conter, que ela não soube resolver. Então, às vezes, ela cria essa crise de ansiedade, por exemplo. Mas uma pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela sempre tem aquele comportamento igual em todos os locais que ela vai. Por isso que é no geral, né? Agora, tem pessoas que têm uma ansiedade no específico. Em alguns locais, em algumas situações, ela tem ansiedade. Mas eu preciso lembrar que a ansiedade, ela é um sentimento normal de nós, seres humanos. Nós precisamos ter ansiedade controlada. Porque, assim, por exemplo, se eu não tivesse ansiedade, Poliana, eu não estaria aqui com você agora, e nem você comigo. Entende? É a ansiedade que move a gente a fazer as coisas. A atravessar uma rua, por exemplo. A gente precisa ter uma ansiedade ali para a gente, será que eu vou agora? Será que dá tempo de eu atravessar? Por exemplo, quando você está dirigindo ou mesmo a pé, você tem que prestar atenção ali na rua. Então é isso, acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar, sendo que a pessoa dormiu 3 horas da manhã. É a ansiedade que move o organismo dela. Mas as pessoas têm que ter cuidado com o excesso de ansiedade, né? Porque muitas vezes a ansiedade faz a gente sofrer 2 vezes mais, né? Porque às vezes eu fico muito ansiosa por aquilo e aquele determinado momento não acontece, eu me frustro e aí vai ser pior, né? De tudo. Sim, e a frustração a frustração é um ponto, assim, a frustração, o ressentimento, a insatisfação são os pontos principais do não assertivo. Ele está sempre com frustrações, porque ele sai com os amigos, não consegue expor. Ele quer um aumento de salário, não consegue chegar no patrão, no gerente, para conversar com ele, para dizer assim, olha, eu tenho trabalhado muito e eu acredito que eu mereço um aumento. Ele não consegue, porque na mente dele, ele processa assim, não, porque na hora que eu for falar, ele não vai aceitar. E o comportamento assertivo, você libera menos ansiedade, porque você consegue expor ali. Você não quer saber o que o outro vai responder, você quer dizer dos seus sentimentos, do que você está precisando para o outro, e aí ele vai dizer para você, não, eu não vou te dar um aumento. E aí você fala, tá, tudo bem, mas você foi lá, você tentou. Aí se você vai conseguir ou não, é 50% de chance sim e 50% de chance não. Sim, sim. A gente está com só 10 minutinhos para acabar essa live. E gente, muita já, gente não... rápido. Já estamos no final, já. Passa rápido, né? E muita gente está perguntando o que é fobia social. Muita gente não sabe o que é uma fobia social. Olha, fobia social vou explicar de uma forma bem leiga, tá? Assim, é aquele medo que te impede de executar uma ação. Entende? Bem simples, assim. Né? Não vou explicar um termo científico. Vou falar o seguinte, que a fobia social, eu não me coloco, eu não me apresento, eu não saio, eu não consigo me expor, por medo do que os outros vão falar. Entende? Agora, isso também é não assertividade. A fobia social, ela vai um pouco mais além, entende? Mas isso a gente pode fazer depois. A questão pode julgar ela por qualquer ato ou qualquer palavra, no caso. Então, seria essa fobia social. Eu tenho medo de ir na padaria e pedir alguma coisa, o cara ri da minha cara porque eu não sei se vai ter então, eu não vou. Exemplo, eu não vou. Né? Fobia social, ele não vai. Isso aí eu complemento isso que você está falando. Ele não vai. A fobia social leva ele não a agir. Ele não consegue ir. Ele não consegue executar. Por isso que tem uma diferença com o não assertivo. Porque o não assertivo, ele até fica com medo, mas ele ainda consegue ir nessa padaria e comprar isso aí. Por mais que ele pense nisso. Mas o fóbico social, ele não vai. Ele se nega mesmo. Ele não consegue. Né? Então, muitos deles precisam mesmo de ajuda, né? Psiquiátrica, psicológica. Mas, assim, uma só coisa importante, Poliana, para a gente fechar, é que o comportamento assertivo, a comunicação assertiva, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque não é só a fala.
É o gesto corporal, o olho no olho, o olhar, né? Muito importante o olhar, a forma como a pessoa fala, porque se ela for assertiva, mas falar gritando, ela não está sendo assertiva. Então, isso é muito importante também para a gente ter esse termo, né? Esse comportamento assertivo, entendeu? Mas a gente pode depois, no futuro, Polly, fazer uma live falando um pouco mais sobre a fobia social, né? Explicar sobre a fobia, porque ela requer um maior tempo. Claro, meu irmão é exemplo, tá? Meu irmão, ele não é assertivo. Como é que eu posso fazer para ajudá-lo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar o não assertivo? Sim, porque o não assertivo, quando ele tem uma não assertividade mais generalizada, ele precisa procurar uma psicoterapia, fazer um acompanhamento psicológico, para ele conseguir resgatar essas questões mentais que levam a esse comportamento não assertivo. Né? Fazer uma análise comportamental dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, para que ele consiga ser assertivo. Então, a assertividade se consegue através de treinamento das habilidades sociais, treinamento análise do comportamento dele, das ações, dos sentimentos. Isso que vai conseguir fazer com que ele consiga resgatar essa assertividade que está dentro dele, porque é uma assertividade, a pessoa é capaz. E quando ela se torna assertiva, ela consegue ser muito mais feliz, né? Então, assim, eu convido a você que se sente não assertivo, procure ajuda, não espere mais, não procrastine em cuidar de você, entende? Eu queria terminar essa live dizendo isso. Cuide de você, porque se você não faz isso, ninguém vai fazer por você. É só você que é capaz de cuidar de você, é só você que te lapida, só você que cresce, você que cresce, ninguém cresce por você. Então, procure ajuda. Se ame, se potencialize, se conecte. A gente está falando tanto em conexão, né? Conecte com você primeiro, para depois conectar com esse mundão que está aí fora. E esse mundão da tecnologia. É bom olhar no espelho e falar como você é linda, você é inteligente, você é carinhosa, né? Pregar boas palavras, que isso aí motiva nós. Sim. Nossa autoestima eleva, né? E é isso. Já estamos há 2 minutos para terminar a nossa live. Então, beijos para todo mundo, gente. Foi um prazer. Algumas considerações finais? Um abraço para todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui comigo, com a Poliana, e estarei sempre aí, procure nos jornais, todo mês a gente coloca lá, quem pode ir no meu Instagram, Psi Cecília 2013, que lá tem todas as edições que eu escrevi no jornal, em artigos, leiam lá, vocês vão gostar, tá bom? E qualquer coisa também pode me procurar. Nesse momento, né, eu estou atendendo online, e então é isso que eu tenho para você. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou aqui à disposição de vocês, né, porque a minha profissão é assim, é ajudar a pessoa a ser feliz, entende? E é só desta forma. Beijo grande. Obrigada, Polly, pelo convite. Seu telefone, para quem quiser entrar em contato contigo? 61 99652 4460. Mas vocês podem me chamar no direct do Instagram também, que eu posso estar respondendo algumas questões, tirando algumas dúvidas, tá ok? Um grande abraço a todos. Abraço, quero agradecer a todos que estavam presentes na live. Você...